Fala surfistas, sejam bem-vindos ao Geração Surf. Eu sou a Bruna e o vlog de hoje é um diário da maior aventura que eu já fiz na minha vida. Querem saber se é possível aprender ou evoluir no surf em apenas 7 dias, independente da idade, biotipo e muito mais? Fica nesse vídeo até o final que eu te mostro de pertinho. 10h03 da manhã, estamos saindo aqui do Itapox, rumo a Navegantes. Tô ansiosa pra caramba, meu Deus. Parece que é a primeira vez que eu tô indo viajar. Na verdade, é a minha primeira surf trip só de mulheres, né? Mas tô bem na expectativa e vai ser tudo muito massa. Ai, não vejo a hora. Então, pessoal, estamos aqui no aeroporto em Navegantes, a primeira parada da viagem para Portugal. E quem me acompanha lá no Instagram já deve ter visto nos stories, eu tô divulgando essa trip. Faz uns 2 meses atrás eu divulguei que eu queria uma pessoa para viajar comigo, para ter essa experiência de surfar. Podia ser alguém que tivesse o desejo de aprender, não precisava ser surfista, nem nada. E adivinha só quem que embarcou nessa comigo? Dessa vez eu decidi levar minha mãe comigo pra gente passear lá em Portugal, participar das Ocean Sisters, do retiro que vai ter e provar aí mais uma vez paradigmas de que todo mundo pode surfar sim. Isso aí! Bora! Estamos agora a caminho do nosso transfer lá no aeroporto para se reunir com as outras meninas pra partir o Peniche. Let's surf! E aí, mãe? Animada? Muito animada. Ai, gente, eu tô muito ansiosa pra conhecer Peniche e pra andar de skate também. O nosso avião chegou no aeroporto de Lisboa e o transfer nos pegou de lá. De Lisboa até Peniche são 102,5 quilômetros, praticamente 1 hora de carro. E acabamos de chegar aqui no lugar que vamos ficar durante esses 7 dias de surf camp aqui em Peniche. E o nome do lugar é Buco Baque e eu já tô apaixonada por ele. Olha só essa entrada. Ele fica no meio de uma floresta de eucaliptos e é um ambiente super gostoso. E eu vou mostrar pra vocês agora. Vem comigo nesse tour. Essa aqui é a entrada. Aqui nós temos a recepção, a sala de yoga, aqui a parte de aluguel de equipamentos de surf e de skate. Tem várias roupas de borracha aqui, várias pranchinhas. É bem charmosa a recepção. Essa parte aqui tem um spa com sauna, o banheiro do restaurante seguindo até o próprio restaurante, onde tomávamos o nosso café da manhã e alguns jantares eram feitos aqui. Lembrando que as bebidas alcoólicas eram consumidas à parte do nosso pacote. E aqui nós temos a parte externa, a piscina. Temos também essas casinhas, cabanas, muito fofas. Um slackline. Ali atrás tem também uma opção de glamping, que é aquelas cabaninhas estilo, sabe? Aqui um bowlzinho pra treinar, botar o surf skate no pé. Ó, que eu falei pra vocês. Quem não quisesse ficar na casa compartilhada, podia optar por se hospedar nessas tendas super charmosas. Mostrei um pouquinho da estrutura do lugar que a gente vai ficar, mas agora eu vou mostrar pra vocês a nossa casinha, que é onde todas as meninas vão ficar lá, pra gente ter o nosso espaço, fazer as nossas refeições, dormir, fazer a videoanálise. Hey, Julia! Olá!
E essa é a nossa casinha. É muito style. Minha pranchinha já tá ali. As meninas, elas já estão se acomodando aqui na casa. A gente acabou de chegar. Essa aqui é a parte da cozinha. Aqui embaixo a gente tem um toalete e um banheiro com 2 duchas bem gostosas e quentinhas para tomar aquele banho gostoso depois do surf. Saindo pela porta da cozinha, temos uma área aberta para pegar sol, ler um livro e também para colocar as roupinhas para secar. Uma salinha. A vista aqui da frente. E aqui, subindo as escadas, nós vamos para os quartos. Deixa eu ver se não tem ninguém ali. Mais um banheiro. Com uma vista. Aqui as nossas coisas que eu ainda não organizei. Aqui tem mais um quarto, que é onde as meninas vão ficar alojadas. Um armário com lockers. Não vou abrir esse aqui pra vocês porque não é o do meu quarto, mas ó, esse aqui é o meu quarto. Olhe. Tem aqui essas caminhas. Aqui é a vista. E o armário que eu falei pra vocês, ó. Tem essa parte aqui. Depois do almoço, a gente veio agora dar uma volta aqui na praia. E a gente tá agora em Balear. E vamos ver o que tem por aqui. Vamos desbravar. Baleal é uma pequena península situada ao norte de Peniche, na zona oeste de Portugal. Separada do continente por um túmulo que uniu a ilha de Peniche ao continente devido ao acúmulo de sedimentos arenosos associados a uma regressão marinha, como vocês podem ver nessa imagem aqui. É uma das praias mais famosas de Portugal para a prática de surf e windsurf. Recebe diversas ondulações e possui uma bancada rasa de areia fina e branca. O lugar recebe o nome de Baleal por conta da pesca de baleias e atum que aconteceu no passado. Além da pesca, outra fonte de renda muito importante que aconteceu no passado foi a renda de birros, que as mulheres faziam enquanto os homens estavam no alto mar. Hoje, uma das praias mais famosas de Peniche é Supertubos, que encontra-se na Liga Mundial de Surf, a WSL. Agora a gente desceu e vamos aqui na praia colocar só a pontinha do dedo na água para ver se dá pra encarar ou não. Ixi, essa reação eu tô curiosa pra ver como é que vai ser. Eu também. Desamado. Ai! É gelada. Muito gelada. A principal atividade econômica em Peniche está relacionada ao mar, em diversos fatores, seja pela pesca ou pelo turismo. Logo depois nós voltamos pro hotel, esperamos o restante das meninas chegarem para fazer uma roda de conversa e nos conhecermos melhor. Aproveitamos também a piscina e um pouquinho da estrutura do hotel. À noite nós tivemos um jantar delicioso que eu tava com tanta fome e tinha tanta opção que eu até esqueci de filmar, só filmei a sobremesa. E aí, mãe? Animada para sua primeira aula de surf? Muito animada e assustada. Não fique assustada. Mas eu tenho de contar uma coisa. O quê? A Cami acha melhor a primeira aula eu não estar junto contigo. Tá bom. Ela acha que eu junto vai colocar muita pressão em você e que você não vai ficar tranquila. Ótimo. Vamos lá pra experiência, como primeira experiência crua mesmo, né?
Estamos indo pro café da manhã. A mãe já foi pra aula dela. Eu vou tomar um café primeiro e depois se arrumar pro surf. Ai, meu Deus, eu tô com muito medo, gente, sério. Eu não faço ideia de como que é o mar aqui. Ontem a gente foi, mas tinha um vento maral. Mas assim, a gente foi só pra conhecer, né? Mas o vento maral tava muito forte. Ai, vamos ver como vai ser. Eu tô muito ansiosa. Eu já tomei café, já arrumei as minhas coisas pra aula de surf que eu vou ter daqui a pouco. E eu tô aqui esperando a mãe chegar do surf da primeira aula pra filmar a reação dela e mostrar pra vocês. Eu tô muito nervosa. Yay! Tá viva? Are you alive? Yes! Muito 10, adorei. Acabamos de ter uma conversa e... Okay, so I'm gonna face that fear. I'm gonna see the monster and see what's behind. And then I understood that that's what you do with fears. You, like, bit by bit, put yourself in that situation that you're very scared of in order to get comfortable. Antes da gente vir pra cá, a gente respondeu um questionário falando um pouco sobre os nossos medos e os objetivos que a gente tinha aqui com o retiro. E aí a gente conversou um pouco sobre isso, trocamos algumas informações e agora a gente tá indo todo mundo lá pra praia pra fazer um surfzinho. Bora! Antes de ir pra praia, a gente fez uma parada pra pegar as pranchas e roupas de borracha das meninas que não tinham levado as suas. Afinal, era opcional levar o equipamento. Todas as roupas e borrachas do local eram de muita qualidade. As meninas pegaram uma roupa 4-3. A que eu levei era 3-2mm. Deu pra surfar tranquilo, mas acho que a 4-3 é mais confortável nos dias nublados. Enquanto elas colocavam as pranchas no carro, a gente já foi se ajeitando. E ao chegar na praia, a gente fez um aquecimento e umas dinâmicas muito legais. Infelizmente, nesse dia, eu esqueci a GoPro dentro do carro e não consegui filmar o mar pra vocês e nem o surf. Tava perfeito, meio metrinho abrindo, a coisa mais linda. Não é à toa que eu saí da água assim. E aí, Bruna? Boas ondinhas hoje pra aquecer. O que me deixou mais assim surpresa foi realmente a cor da água. Quando eu dropei a onda que eu olhei pra baixo, muito limpinha, muito azul, muito linda. Voltamos pro hotel e foi hora de conhecer a prof de surf skate num bate-papo sobre objetivos, medos e muito mais. Logo depois a gente pegou a van e foi até o local que ia ser a nossa primeira prática de surf skate. Começamos com um alongamento e logo depois eu fui tentar dar uma voltinha com o meu carver e aí eu percebi que eu tinha montado o truque dele errado. Mas não teve problema porque eu peguei um skate emprestado. Elas tinham diversos tipos de truques e shapes para você testar e eu andei com esse aí, que é o shape da Koa Bear, e o truque é bem parecido com o Iau. Com várias ladeirinhas legais, no final da aula a gente fez uma dinâmica e tentou descer essa ladeira as meninas juntas e foi muita vibe. E aí, galera? Acabamos de voltar da aula de surf skate. Pra variar, montei meu skate errado. Aí ficou difícil eu conseguir fazer os movimentos, tive que pegar um skate emprestado e ajudei um pouco as meninas ali. Mas cheguei aqui, peguei a chavinha, consertei pra não perder. Vim dar uma voltinha aqui no bowl. Cansa, viu? Mas é bem irado. Bora que amanhã é o dia da dona Janaína andar a primeira vez de surf skate. Oh, bora lá, que aqui ó. Depois desse diazão, eu só queria saber de um jantar bem delicioso para repor as energias. E a gente podia escolher entrada, prato principal e sobremesa, num cardápio bem diverso. Massas, pizzas, saladas, hambúrgueres e várias opções veganas e vegetarianas também. Eu pedi esse ali e adorei. No dia seguinte a gente acordou, fui tomar esse cafezão aí com direito até a pastel de nata português. Ovos e bacon, que eu adoro, e esse aí foi o que eu escolhi para fazer um café bem reforçado para mais um diazão de muito surf e skate. Cadê a mãe? Tá ali dentro pegando comida. Tá lá no café?
E aí, surfistas, como foi hoje? Mais um dia de muitas experiências. Bom. Desenvolvendo aos poucos. Difícil, bastante difícil, mas local lindo, praia maravilhosa e o mais importante, estou me sentindo segura no mar. Yeah, show. And how was it for you? It was so much fun. Yes. Always, sempre assim. Estás a olhar aonde? Para a prancha. Ok. Onde é que tens que olhar? Explicando como que tá funcionando a rotina aqui. A gente foi dividido em 2 grupos. O grupo A, as meninas que nunca surfaram e nunca tiveram contato com surf. O grupo B são as meninas que já conhecem, que já surfam. O que acontece? As meninas do grupo A saíram para surfar bem cedinho, 7h30, que é o grupo da mãe. E aí agora, né, a gente vai lá e é a minha vez. Hey girls, we're excited for surfing! Woo! Yeah! Segundo dia, nós estamos fazendo uma parada aqui nessa praia, que eu ainda não sei o nome, mas ela é maravilhosa. E aí vamos ver se a gente vai cair aqui ou não. Vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom? Olha só. Olha isso. Oh, look at this wave, this ride. Acabamos de chegar aqui na praia. A gente veio na praia de Gigi. A água é maravilhosa e muito clarinha, principalmente quando bate o sol. Agora a gente fez um círculo depois do warm-up, que é o aquecimento, e ela tá explicando o que cada pessoa tem que focar na session de hoje e explicando também como é que funciona o pico aqui, porque nós temos uma pedra bem aqui. E aí nós vamos ter a esquerda e a direita. Eu confesso pra vocês que eu nem olhei direito à esquerda, né? Já fui direto ali na direitinha, que eu achei muito boa, principalmente essa da série, que acabou de quebrar e eu mostrei pra vocês. Eu estou super empolgada. Espero que hoje seja um dia maravilhoso de surf, que a gente consiga se divertir bastante e que todas as meninas consigam se divertir e pegar boas ondas. Hey girls, who's ready for surf skate? Então, como eu estava falando, agora é a hora do beginners, né, das meninas que estão começando no surf skate, e a maioria aqui nunca andou, ter a sua primeira aula, então vamos ver como é que vai ser isso. As meninas estavam bem nervosas. So if you touch your front trap, all of you, some are like stiffer, some are like easier to wiggle around, okay? The difference between A maioria delas nunca tinha andado de surf skate, então a aula ela começou bem do básico. Algumas meninas se destacaram e tiveram muita facilidade, então a gente foi adaptando conforme o progresso de cada uma. muy bien. Yeah. Yes. No fim da aula, algumas já estavam treinando curvas e outras estavam focando no movimento principal. Isso, continua, não desiste, não desiste. Ponta de pé e calcanhar. Força, não... E como foi a primeira aula de surf skate? Nossa! É isso aí, do A pro B, devagar e sempre. Ela foi muito bem, gente. Ela tá sendo bem modesta. Foi a primeira aula dela e ela já saiu acelerando, treinando curva. Então, valeu muito a pena e achei que foi legal. Espero que ela tenha se divertido. Ei, como? É um pouco difícil. Vivendo e aprendendo, tamo aí. E não tinha jeito melhor de finalizar a aula do que descendo essa ladeirinha. E foi incrível. A aula foi com uma vibe surreal.
Bacalhau salad. No dia seguinte, teríamos uma programação diferente. Yoga pela manhã, ao acordar, café e depois iríamos todas juntas passar um dia na praia. A aula de yoga foi focada em preparar o nosso corpo para as atividades que estávamos fazendo no decorrer do dia. Fizemos alongamentos, respiratórios, foi uma ótima maneira de despertar. Lembrando que você não era obrigatório a participar de todas as práticas, ok? Passar o dia na praia com todas as meninas juntas, sem dúvidas, era o que eu estava mais esperando nesse retiro. As meninas do iniciante entraram com a professora na água, mas quem já era do intermediário podia ficar livre para surfar ou fazer o que quiser. Terceiro dia de surf aqui em Portugal. E como é que foi a experiência, mãe? Olha, muito boa. Teve umas ondinhas melhores, consegui me sentir mais segura. Isso aí, eu vi umas ondinhas muito boas da mãe hoje. Ela já tá começando a conseguir fazer o drop melhor, pegando o tempo da onda e também já tá remando sozinha. É. E pra mim hoje também foi o melhor dia de surf, porque a onda, ela não tá grande, mas ela tá vindo com mais força e ela acaba abrindo uma parede bem legal e você consegue ter tempo de dropar, pensar e realmente acelerar na onda. E daí quando chega mais na beira, a onda ela acaba ficando mais rápida e aí é hora de pá, pá, pá. Ainda tô entendendo como é que funciona essa onda e como ler ela, mas hoje foi o melhor dia de surf pra mim. E agora a gente acabou de sair da aula de apneia e algumas coisas muito interessantes que a gente conversou. Primeiro, qual que é o nosso principal medo e como a apneia, a aula pode ajudar nisso. E durante a aula a gente aprendeu a fazer uma respiração de aquecimento que é legal pra gente fazer enquanto tá lá no outside, quando vai entrar num mar maior, desafiador. Nós falamos também sobre aquelas bolinhas que a gente solta quando tá voltando pra superfície e que não é legal soltar porque elas acabam diminuindo o nosso nível de oxigênio no corpo e a gente acaba gastando mais energia. Também o movimento das pernas e tal não é muito legal por esse mesmo motivo. A gente está gastando muito oxigênio, então é melhor voltar para a superfície apenas usando os braços. Bom, e muitas outras dicas, mas essas foram as mais importantes que eu queria compartilhar com vocês. Esse foi um dos dias mais corridos de todos. Chegando da apneia, a gente foi correndo pro bowl, que era a hora de termos a nossa primeira aula de surf skate nele. As meninas estavam muito apreensivas, porque elas basicamente começaram a andar de surf skate no surf camp. E elas estavam com medo, mas pouco a pouco, segurando uma por uma, trazendo toda a segurança e conforto para elas conseguirem se soltar, a gente foi levando a aula. Não podemos esquecer também de treinar as quedas, que são muito importantes no bowl. A gente explicou sobre o flow, como pegar velocidade e também no final treinamos um pouquinho de algumas manobras. Foi muito divertido. Tô muito ansiosa para a próxima aula. No total, nós tínhamos 3 aulas de surf skate. Uma foi no flat para a turma do intermediário e 2 para a turma dos iniciantes. Estela. Desculpa. A gente sai da aula de surf skate como? O mais massa da aula de hoje foi ver que as meninas, elas chegaram aqui e a gente perguntou, né, quais eram as expectativas para a aula de skate. E elas falaram que a expectativa era baixa, porque elas não tinham muito contato e tal. E aí a gente dividiu os níveis, fizemos a primeira aula no flat e agora a gente foi pro bowl. Tava todo mundo morrendo de medo, achando que não ia conseguir. E no final, elas saíram com um sorrisão, assim, porque todo mundo conseguiu andar muito bem. Então foi animal, gente. Muita vibe. O 5º dia começou com um gostinho de chegando ao fim. A prática de yoga foi focada no yoga restaurativo, principalmente para ombros e costas, que sentimos bastante na prática do surf. Foi essencial para o meu corpo se recompor e recuperar as energias. Após o yoga matinal, tomamos aquele café e foi a hora de
analisar os nossos vídeos de surf para fazer as determinadas correções. Tá chegando no fim, mas ainda tem muito tempo pra gente corrigir. Então, bora surf! A previsão tava indicando que ia ser bom. Sem vento, solzão. Dessa vez eu não esqueci a minha câmera para poder mostrar para vocês de perto como que é a vibe de surfar com essas meninas dentro da água. Mais um dia de surf aqui nesse pico maravilhoso. Hoje a gente vai testar uma pranchinha maior. Confesso pra vocês que eu ainda tô pegando a manha do pranchão e também a manha de fazer vídeo de surf com a câmera assim, em primeira pessoa. Vou falar pra vocês que o negócio não é fácil. Sorte que eu consegui mais esse videozinho aí pra comprovar pra vocês como que era essa ondinha. Presta atenção na vibe agora. Hey girls! Juliette! Primeiro surf aqui em Portugal, consegui entrar com a câmera, aproveitar, porque a onda ela é muito extensa e ela tá engraçado, você vê 2, 3 pessoas surfando da mesma onda e sem um atrapalhar o outro, isso é muito legal. E o lugar é maravilhoso. Definitivamente vai levar um tempo para eu conseguir processar tudo que está acontecendo nessa semana, todas as sensações, novas experiências. Eu só tenho a agradecer por estar aqui, por estar fazendo parte desse projeto incrível que é as Ocean Sisters. E aí? Algum dia tu imaginou andar de surf skate num bowl? Não. Muito bom, que sensação! Liberdade. Maravilhoso. Essa, sem dúvidas, foi uma das aulas mais intensas e emocionantes desse surf camp. Ver as meninas do iniciante andando no bowl, quebrando paradigmas e vencendo seus medos foi incrível. É nítido, você começa a ver as primeiras aulas, elas com as 2 mãos, o corpo todo travado, muito medo, e no final elas estavam aí no bowl, se soltando e literalmente voando. A palavra para essa turma, além de superação, é alegria. Dá pra acreditar que essas meninas começaram a andar de surf skate ontem? Olha lá. Dizem que tudo que é bom dura o tempo necessário para se tornar inesquecível. O que dizer da nossa última aula de surf skate? A minha turma teve uma aula no flat e depois a gente teve mais 2 aulas direto no bowl. Na primeira aula, a maioria das meninas ainda utilizavam a ajuda para o impulso e agora, nessa terceira, elas já estavam praticamente andando sozinhas no bowl e sentindo a sensação. O skate, assim como no surf, é muito desafiador. Ele lida com diversos medos e bloqueios que a gente tem internamente. Eu tô chocada com essa evolução, mas e vocês? Conta aí. Olha só como ela saiu do surf. Os cabelos molhados, olhinho vermelho, muita onda. Agora sei o que é levar uma vaca. É isso aí, agora a gente vai aproveitar a nossa, não é a última noite ainda, mas penúltima noite aqui no restaurante. E como foi o surf? Muito bom. O skate deu mais estabilidade pro meu corpo, então consegui pegar umas ondinhas, peguei 2 maiores e foi muito bom. Bora comer agora. Say hi. Yeah. 6h30 da manhã, último dia de camp aqui em Portugal. Vindo fazer o check no mar. Infelizmente não temos um nascer do sol como esperado.
tá chovendo, tá nublado. Mas ainda assim é bonito. A cara da Cami. Vai achando que o mar tá flat. Espera só a sériezinha entrar. Olha só que linhas mais lindas. Iha! Esse último surf teve um gostinho de despedida. Nos desprendemos de todas as pressões internas, cobranças e tudo aquilo que nos fazia mal dentro do surf, para focar apenas na diversão. O que dizer dessa experiência incrível que vivi com essas 14 mulheres corajosas que decidiram entrar de cabeça nesse desafio, que vai muito além de aprender a surfar ou a andar de skate. 7 dias atrás os encontramos despretensiosamente, cada uma de um lugar diferente, com uma história única. Medos, frustrações, traumas, sentimentos que vêm à tona durante a prática de um esporte como o surf, que existe uma conexão completa de corpo, alma e mente. Durante essa semana vivemos momentos incríveis no mar e no concreto, mas também choramos juntas, escutamos as histórias umas às outras, abraçamos nossos medos e decidimos encará-los de frente. Ou não, mas conseguimos notar que eles estavam ali e fazer as pazes com eles. Essa jornada é sobre empatia, compaixão, deixar ir o que deve ir, abraçar o que queremos para nós e o mais importante, viver e sentir. Mais um dia. Último dia de surf! Tem que aproveitar Cada segundo! E claro que eu deixei o melhor pro final. Será que a dona Jana conseguiu finalmente pegar uma ondinha depois de 7 dias com as Ocean Sisters? Bora lá! Sobre as coaches, eu tô sem palavras para agradecer por tudo que elas representaram pra gente durante essa semana. Toda a paciência, toda a alegria, diversão, comprometimento, organização e paixão pelo que elas estavam fazendo. A remada tá boa, hein? Gostei! Era nítido no olhar delas o quanto elas estavam fazendo parte e se entregando de corpo e alma para essa trip. E agora com vocês, a dona Jana pegando onda sozinha. Último dia conseguindo! Conseguindo ficar em pé! Uhul! Obrigada a todas as minhas irmãs do oceano por me proporcionarem esses dias incríveis em Portugal. Último dia de surf, saindo de alma lavada. Eu sinto que eu não sou mais a mesma pessoa que chegou aqui. Algo mudou dentro de mim depois desses 7 dias e eu sinto que eu tô saindo daqui me sentindo muito mais confiante e segura do que eu quero pra minha vida. E eu acho que toda mulher devia participar pelo menos uma vez na vida de um evento como esse, porque é assim, renovador. E eu não vou falar muito mais, senão eu vou começar a chorar aqui, porque só realmente vivendo essa experiência para você conseguir entender a transformação que acontece e a conexão que foi criada, o laço que foi feito entre todo mundo. E eu acredito que isso seja um até breve e não um adeus. Para quem gostou desse vídeo e gostaria de viver uma experiência como essa, conhecer um pouco mais sobre as Ocean Sisters, clica no link que vai estar aqui na descrição do vídeo, que em novembro tem uma próxima trip, a barca para o Marrocos, e vai ser incrível. Usa o meu cupom BRUNA.